Oi, tudo legal? Vamos continuar nossos estudos do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6, Vida Espírita, que fala das percepções, das sensações do espírito. E nós vamos partir hoje da pergunta 245 para frente. A 245 aguça nossa curiosidade e nos traz um ensinamento que quando Kardec pergunta aos espíritos se a visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos. Como assim, Daniel, circunscrita? Nós sabemos que na matéria, na carne, nós temos órgãos sensitivos, visão, olfato, audição, membros. Esses órgãos, o espírito comanda esses órgãos e o nosso corpo recebe essas sensações através da matéria. Por exemplo, o som, ele é propagado como uma matéria no oxigênio, ele entra nos nossos ouvidos, é um órgão de audição. E os olhos? Os olhos, a luz entra nas nossas lentes, que é o olho, e o nosso cérebro enxerga através do córtex, o córtex cerebral. Então a pergunta de Kardec é se os espíritos têm olho, têm boca, tem nariz, tem mão, pé. Nós sabemos que o espírito, livre do seu corpo e livre do seu perispírito, que também é uma matéria, o perispírito, ele não tem forma, ele não tem órgãos. Por quê? Porque ele enxerga naquilo que ele é. A visão do espírito é inerente à sua natureza. Ele não tem um órgão destinado à visão. O espírito, a visão do espírito é uma faculdade geral inerente nele. Eu tenho aqui uma figura ilustrativa para a gente ver aqui, ó, o perispírito, o espírito, o perispírito, formando o corpo humano. A forma, que é o perispírito, vai dar a forma do corpo. E aqui o espírito, que não tem forma, tá? Como fosse uma chama, um fogo. Não estou dizendo que o espírito é fogo, não. Só estou dizendo que parece, tá? É uma analogia. Ele não tem uma visão circunscrita. Aqui você vai ver no espírito que não tem olho, não tem boca, não tem perna. Como que ele se apresenta? Com o perispírito lá no mundo espiritual, porque nós estamos no mundo atrasado. Então o espírito se apresenta com o seu corpo perispiritual. O corpo perispiritual tem plasticidade, tem densidade, tem ponderabilidade, tem luminosidade, tem odor, tem temperatura. Então essas sensações vividas na carne são passadas para o perispírito e essas sensações que o perispírito recebe, o espírito sente, tá? Então a visão do espírito, sem esses dois aqui, só o espírito, não tem visão, tá? Não tem visão circunscrita. O espírito enxerga num todo. E a 246 nos explica que o espírito não precisa de luz para ver, porque ele não necessita dessa luz exterior. A luz exterior que a gente conhece aqui na matéria, ela é matéria. Essa luz que acende, que transmite energia, os raios solares, o espírito não necessita disso. Por quê? Porque ele tem uma luz própria, a não ser aqueles espíritos trevosos que estão presos na escuridão. Então você escuta mensagens mediúnicas de espíritos falando: eu estou na escuridão. Não é na escuridão propriamente dita, é no estado de consciência, no estado de arrependimento, no estado trevoso de pensamentos muito baixos, negativos, que deixam ele nesse estado de umbral, de trevas. Mas no espírito, no seu estado normal, ele não necessita de luz para ver. A 247 nos traz a pergunta de Kardec se os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes. Podem ver ao mesmo tempo num e no outro hemisfério do globo, tá? Então, quanto à visão, quando o espírito é evoluído, ele não necessita de transporte, de pegar um carro e ir para a capital e enxergar um negócio, pegar o carro, voltar para o interior e enxergar outro negócio.
uma metáfora boba, infantil, mas lá no mundo espiritual, o espírito se transporta com a velocidade do pensamento. Quer dizer, ele pode estar em toda parte de uma só vez. É como se alguém, um chefe, um exemplo, uma metáfora, né? Um chefe ficasse dando ordem para o gerente, dando ordem para o encarregado, dando ordem para o motorista, emanando ordens. O espírito, ele faz isso, ele está enxergando ou participando daquele lugar na velocidade do pensamento. E essa faculdade depende da pureza de cada espírito. Quanto mais adiantado, mais ele tem essa facilidade. Quanto menos adiantado, menos ele tem essa visão. Quanto menos adiantado, o espírito tem uma visão mais micro, pequena, detalhada daquele mundinho que ele está vivendo. Quanto mais atrasado, a visão é micro. Quanto mais evoluído, a visão é macro. A visão ele olha com um aspecto de conjunto, olha a obra do Pai, o universo, num aspecto total, de conjunto. Então a faculdade dos espíritos de enxergar, de ver na luz do pensamento, é de acordo com a sua natureza e proporcional ao seu grau de evolução. Quanto mais evoluído, ele vai adquirindo uma espécie de lucidez universal, que se estende a todos os lugares. Vejam bem, os espíritos não se dividem, o espírito não se divide. Ele é uma coisa só, como o próprio homem na carne não pode se dividir. Tá? O que acontece é que, em razão do grau de entendimento e estado moral que ele se encontra, ele pode vagar rapidamente na luz do pensamento, e o espaço e o tempo para ele não existe no mundo espiritual, como nós falamos no vídeo anterior. Tá? Não há obstáculos materiais para isso. Compreende-se que assim ele deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão e nos espíritos ele não tem um órgão, ele é um todo, ele sente um todo, é uma faculdade, é um atributo próprio dele. Tanto é que a 247 na sua resposta remete a gente para o item 92. No item 92 ele fala da ubiguidade e explica que o espírito não se divide, tá? A 248 fala: o espírito vê as coisas distintamente como nós, eles veem as coisas como nós e mais distintamente ainda, porque quanto maior o grau de evolução do espírito, mais ele penetra a sua visão nas coisas, porque para ele não existe obstáculos materiais, não existe escuridão, não existe nada que impeça ele de vagar ou de penetrar. Claro, isto proporcional ao seu grau de maturidade, de evolução moral. É assim que acontece. O espírito também percebe os sons, na 249, percebe os nossos sentidos, eles influenciam a gente através dos pensamentos, porque os nossos pensamentos criam a vida que procuramos. Então ele percebe também isso. E a faculdade de ouvir, na 249A, como a de ver, está em todo o seu ser. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser, tanto de ouvir, de enxergar, de sentir. Quando ele se reveste do corpo material, aí sim, ele entrou na carne, todas essas sensações são manifestadas pelos órgãos, pelos meios orgânicos. Cada órgão para uma situação, cada órgão específico para uma sensação. Mas no estado de liberdade, fora do corpo, os espíritos não têm mais essas sensações localizadas em um órgão só. Tá? Então, a 250 nos demonstra que quanto mais o espírito é evoluído, mais ele consegue controlar isso, ouvir o que quer e ver o que quer, porque ele já domina isso. Isso, de uma maneira geral, nos espíritos elevados, tá? Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Se está muito atrasado, apegado na matéria, fica observando e escutando só coisas que atrasam. Mais evoluidinho, começa a perceber e escutar bons conselhos, que é aquilo que lhe interessa para
a aumentar o seu cabedal, o seu currículo no estado de evolução. Vamos parar na 250. No próximo vídeo a gente vai partir para a 251, se os espíritos são sensíveis à música. Muito bacana.